Então, hoje eu vou comentar sobre os resultados do terceiro TRI de Adcore. Adcore, para quem não sabe, é uma posição minha. Essa ação é listada na TSX Venture no Canadá, código ADCO, e no mercado de balcão americano, código ADCOF. E eu já fiz 3 vídeos sobre essa ideia de investimento. No primeiro vídeo eu dei um overview, eu dei um panorama sobre o que essa empresa faz, sobre a ideia por trás desse investimento, né? E nos outros 2 vídeos eu basicamente entrevistei a empresa. E hoje a gente vai comentar sobre os resultados do último trimestre. Antes da gente começar, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? E antes também da gente começar a falar sobre os números do terceiro TRI, né? Eu queria fazer uma recapitulação sobre o que se trata essa tese, sobre a lógica por trás do investimento em Adcore. Então, assim, rapidamente, né? O que essa empresa faz? Adcore, como a gente pode ver aqui, é uma empresa com uma capitalização de mercado, market cap, né? De 7,2 milhões de dólares. Porém, como eles têm 4,7 milhões em caixa líquido, isso significa que o valor de firma dessa empresa está em só 2,6 milhões de dólares. Então, basicamente, você está pagando quase nada por essa empresa, né? Contando com o caixa que ela tem no balanço. Tá, mas o que essa empresa faz, afinal de contas? Bem, Adcore é inicialmente, né, uma agência de marketing. Então, basicamente, o cliente chega e Adcore monta para ele a melhor campanha de marketing possível. Resumidissimamente, é isso que essa empresa faz. Então, inicialmente, a gente não tem nada de especial aqui, né? Afinal de contas, uma agência de marketing é um negócio de serviços com margens medianas, é um tipo de negócio que também não é muito escalável, mas essa empresa hoje opera principalmente como uma agência de marketing. Porém, o que o mercado, na minha opinião, não está percebendo, não está vendo sobre essa empresa é a transformação pela qual ela está passando. Como assim, né? Adcore, nos últimos anos, vem investindo na criação de alguns aplicativos que cobrem toda a jornada de marketing do cliente. E apesar desse segmento representar ainda uma pequena parcela das receitas totais de Adcore, a verdade é que essa divisão de negócios vem crescendo rapidamente. Só que essa divisão de tecnologia de Adcore, esses aplicativos têm margens muito mais altas do que a divisão de serviços dessa empresa. Então, o que vai acontecer, né? Se o mercado hoje está precificando essa ação quase em zero, por conta das margens medianas e por conta também do modelo de negócios não muito escalável, mas se o mercado não está ligando atualmente para essa ação, para essa empresa, eu acho que muito em breve essa posição dos investidores deve mudar. Porque conforme essa divisão de tecnologia for crescendo, o crescimento geral dessa empresa deve ganhar mais tração, a margem bruta de Adcore deve começar a expandir, e se a margem bruta aumentar, isso significa que sobra mais dinheiro para você pagar suas despesas operacionais. E se sobra mais dinheiro para você pagar suas despesas operacionais, significa que provavelmente você vai ter mais facilidade em entregar lucro. Então, eu acho que nos próximos anos, os investidores vão acabar sendo surpreendidos pela melhora considerável nos números de Adcore. Então, basicamente, é por isso que eu estou investido em Adcore, porque eu estou vendo uma empresa que está evoluindo, é uma empresa redondinha, mas que está sendo precificada, né, como se fosse lixo, né, como se fosse assim um negócio morto. E eu discordo profundamente dessa precificação. Para mim, Adcore vai continuar bem viva. E provavelmente, né, quando os números melhorarem, quando ficar óbvio para os investidores, né, que Adcore está crescendo, está entregando boas margens, está entregando lucro, está gerando caixa de forma consistente, mas aí, quando todas essas coisas ficarem óbvias, aí provavelmente essa ação, essa empresa, vai acabar sendo negociada a múltiplos bem diferentes. Então, resumidamente, essa é a ideia por trás do meu investimento em Adcore. Tá, agora vamos aos números do último resultado, do terceiro trimestre de 2025. Tá, então vamos aqui para os financials, no Seeking Alpha. E se você tiver interesse nessa plataforma, eu deixei um link com desconto na descrição desse vídeo, beleza? Mas estamos aqui na página da DRE, no Seeking Alpha. Temos aqui os resultados trimestrais, como vocês podem ver. E como a gente pode ver aqui, nesse último trimestre, Adcore entregou 7,7 milhões de dólares canadenses em receita. O que, comparado ao trimestre anterior, é uma melhora, né? Quer dizer, no trimestre anterior, no segundo trimestre de 2025, Adcore havia entregado 6,4, agora eles estão em 7,7. Porém, quando a gente compara ao mesmo período de 2024,
a gente vê que, na verdade, a receita está mais ou menos no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui quanto a gente cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, né? Quer dizer, aqui, então, em relação ao terceiro TRI de 2024, a gente só cresceu 0,8%, o que é um crescimento baixo. Porém, o quarto trimestre do ano ainda está para acontecer. E o quarto trimestre costuma sempre ser o mais forte no setor de marketing. Conforme o próprio CEO disse na conferência de resultados, I would say one more thing that investors need to take into consideration, that the big quarter Q4 is literally happening right now. So we still have a lot to show up in 2025. Então, como ele diz aqui, nós ainda temos muito para mostrar em 2025. Com isso, eu acho que a gente pode ver o ano encerrando com crescimento positivo em relação a 2024, apesar da gente ter crescido aqui somente 0,8%. Tá, mas descendo, falando agora da margem bruta de Adcore, como a gente pode ver aqui, no último trimestre a margem bruta de Adcore ficou em 40,2%, o que comparado ao segundo trimestre de 2025 representa uma boa queda, né? Uma queda considerável, visto que no trimestre anterior a gente estava vendo uma margem bruta em 47%. No mesmo período do ano passado, no terceiro TRI de 2024, essa margem também estava em 46,6%. Então, assim, essa margem bruta, essa queda, né, para 40,2%, sinceramente me preocupa um pouco. Porque o que eu, na verdade, estou esperando é uma expansão de margem. Quer dizer, se os aplicativos continuam a crescer, era de se esperar que a margem bruta continuasse a aumentar. Então, assim, eu vou tentar trazer a empresa aqui para o canal para comentar os resultados desse último trimestre, né? E esse vai ser um ponto. Afinal de contas, por que a margem bruta caiu, né? Quer dizer, se os aplicativos continuam a ganhar tração, e eu até perguntei isso para a empresa, né? Se os aplicativos continuavam crescendo, e o que me responderam foi que sim, que os aplicativos continuam a ganhar tração, porém que o Legacy Segment, que é a divisão de serviços, ainda representa a maior parte da receita. Mas na minha cabeça, né, se esse segmento está crescendo, era para a margem ter vindo mais alta, né? Enfim, fica como pergunta a ser feita. Descendo aqui e falando agora de lucro operacional, né? Como a gente pode ver aqui, Adcore entregou prejuízo operacional de 0,3 milhões de dólares canadenses. É um prejuízo um pouco menor do que a gente viu no trimestre anterior, porém um prejuízo um pouco maior do que a gente viu no mesmo período de 2024. De qualquer forma, se você for parar para pensar, né, esse prejuízo operacional aqui representa uma margem de somente menos 3,6%. Então, assim, a empresa apresentou prejuízo operacional, porém, se eles crescerem mais um pouco e se a margem bruta expande mais, quer dizer, logo esse número aqui fica positivo. Quer dizer, como a gente pode ver aqui, Adcore já entregou lucro operacional, né? No último trimestre de 2024, por exemplo. Mas é isso que eu estou vendo que pode acontecer. Os aplicativos devem continuar crescendo, o que vai fazer a receita geral da empresa crescer também, com maior tração. A divisão de aplicativo de tecnologia também deve trazer uma expansão de margem. E aí, quando a gente for ver, de repente, a gente vai acabar se surpreendendo com o Adcore entregando lucro operacional de forma consistente. Então, eu acho que é isso que está para acontecer aqui nesse caso. Bem, descendo, se Adcore entregou prejuízo operacional, é natural a gente esperar que ela também tenha entregado aí prejuízo líquido, que, como a gente vê aqui, foi justamente o caso. Adcore entregou uma margem líquida de menos 5,8%. Porém, eu ainda continuo acreditando que eles vão virar o jogo. Falando agora do balanço, né? Falando agora do balanço patrimonial. A empresa está com 6,5 milhões de dólares canadenses em caixa líquido. Esse número caiu em relação ao trimestre anterior, porém eu acho que a gente deve ver a posição caixa dessa empresa voltando a se recuperar. E vocês já vão entender por que eu digo isso. Mas antes de vocês entenderem isso, né? Antes de ficar claro por que eu acho isso, vamos falar sobre a geração de caixa de Adcore. Mas como a gente vê aqui, o fluxo de caixa operacional que Adcore entregou foi de menos 1,5 milhões de dólares canadenses. Então, em outras palavras, Adcore acabou queimando nesse último trimestre aí
1,5 milhões de dólares canadenses nas suas operações, o que é um resultado bem ruim se a gente comparar com os últimos trimestres, né? Quer dizer, no segundo trimestre, Adcore tinha queimado somente 0,7 milhões. Antes disso, Adcore tinha entregado a geração de caixa positiva. No último trimestre de 2024, Adcore tinha gerado 4 milhões. E nesses outros trimestres aqui, né, no terceiro tri de 2024 e no segundo tri de 2024, a empresa havia queimado somente 0,2 e 0,3 milhões de dólares canadenses. Então, 1,5 milhões de queima de caixa é um resultado que chama atenção, né? E eu perguntei sobre essa questão para a empresa. Mas aqui é a minha pergunta, né? It looks like you burned cash this quarter. From what I can tell, operating cash flow was negative by roughly $1.5 million. Do you know what drove this? Do you expect to continue burning cash? Or should the situation reverse going forward? Ou seja, vocês queimaram 1,5 milhões de dólares canadenses nas operações de vocês nesse último trimestre. Isso é algo que a gente deve esperar para os próximos trimestres também? Ou o cenário deve ser diferente? Ou a gente deve voltar a ver geração de caixa, né? Números positivos. Então foi basicamente isso que eu perguntei. E a resposta deles foi essa. The negative operating cash flow this quarter is mainly a timing difference between payments and receipts rather than an underlying change in the business. We expect these timing gaps to close moving forward. Ou seja, em português claro, o fluxo de caixa operacional negativo neste trimestre é principalmente uma diferença de timing entre pagamentos e recebimentos e não uma mudança estrutural no negócio. Esperamos que essas diferenças de timing se normalizem daqui para frente. Então, pelo que me parece, esse número negativo aqui ocorreu principalmente por uma questão de timing de recebimentos e pagamentos. E pelo que eu entendi, a gente deve ver a geração de caixa da empresa voltando à normalidade. Por isso, inclusive, que eu disse que a posição de caixa da empresa deve melhorar. Porque se isso aconteceu por uma questão de timing, uma hora o caixa vai chegar e deve cobrir o buraco que ficou por conta dessa questão de timing. Além disso, eu acho também que a gente deve ver uma geração de caixa positiva no próximo trimestre, porque além desse gap de tempo de recebimentos e pagamentos ser fechado, provavelmente, mas além disso, vamos lembrar também que o quarto trimestre tende a ser mais forte, né, no segmento de marketing. Então, os resultados devem vir mais fortes. Por isso que eu acho que a geração de caixa dessa empresa deve vir mais forte no quarto trimestre, o que deve fazer com que a posição caixa dessa empresa volte pelo menos para onde ela estava antes. Tá, mas então qual o veredito final, né? Foram bons resultados? Bem, eu acho que não particularmente, né? Porém, isso em nada afeta a tese estruturalmente, né? A gente vai precisar ver como é que os próximos trimestres vão vir. Mas não, esses resultados não foram particularmente bons. Relembrando, né, a receita ficou mais ou menos no mesmo lugar, a margem bruta caiu para 40%, a empresa entregou prejuízo operacional e prejuízo líquido, também queimou mais caixa do que tinha queimado nos trimestres anteriores. Então esses foram os destaques, né? Mas não foi um trimestre particularmente bom. Porém, eu acredito que o próximo trimestre, que o quarto trimestre, possa vir com tudo. Eu acredito que a Adcore possa entregar crescimento em 2025, né? Possa entregar crescimento positivo, por assim dizer, em relação a 2024. E eu também acho que eles podem entregar uma geração forte de caixa, deixando eles com fluxo de caixa operacional positivo no ano. Uma coisa que eu não mencionei e que deve ajudar a empresa a entregar números positivos, né, é que a Adcore está reduzindo seus gastos, enquanto, deixa eu ver aqui, Research and Development Expenses actually went down 10% and represent now 6% of total revenues, compared to 7% in the previous year. SG&A, Selling General Administrative, né, are down 12%, e aqui ele complementa, né, and trust me, we continue to invest heavily in technology, so it's not like we took our foot from the gas. We are just doing stuff more efficiently. Então, eles estão reduzindo alguns dos custos, mas isso não deve gerar, espero eu, nenhum desaquecimento no crescimento da empresa, por exemplo, né? Já que eles estão dizendo aqui que eles não estão tirando o pé do acelerador, né? Eles só estão fazendo as coisas de forma mais eficiente. Então, certamente, esse corte de gastos deve ajudar a empresa também a entregar números positivos.
E para o ano que vem, a gente também tem o lançamento do Proposaly, que no futuro pode ser até maior do que o atual aplicativo principal deles, de Adcore, que se chama Media Blast. Mas então, o Proposaly é uma grande promessa e pode ajudar muito a empresa a crescer, a expandir suas margens e a aumentar sua lucratividade. Mas então, apesar do trimestre não ter sido particularmente forte, eu acredito ainda que Adcore é uma grande oportunidade. E só lembrando a vocês novamente que nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, né? E assim, o que dizer, né? Na minha visão, essa empresa deve crescer, essa empresa deve entregar lucro, essa empresa deve entregar geração de caixa. E, ao mesmo tempo, né, quer dizer, ela está negociando a uma capitalização de mercado só de 10 milhões de dólares canadenses. Né, no início do vídeo eu tinha citado a capitalização de mercado de Adcore em dólares americanos, tá? Mas, atualmente, né, apesar dessa empresa estar melhorando, quer dizer, se ela tem uma capitalização de mercado de 10, enquanto tem 6,5 em caixa líquido, né? Quer dizer, no final das contas, você está levando essa empresa aqui por 3,5 milhões de dólares canadenses. Né? Esse é o valor de firma da empresa. Então, assim, 3,5. Nos últimos 12 meses, né, se a gente olhar o resultado dos últimos 12 meses, quer dizer, Adcore está entregando 1,9, porque ele está contabilizando aqui uma geração de caixa de 4 milhões do último trimestre de 2024. Tá? Aqui. Porém, quer dizer, se o resultado desse último trimestre vier mais forte, né, vier maior do que 4, o resultado então do ano fechado pode chegar a 2, 2,5. Ou seja, se você está comprando essa empresa por um valor de firma de 3,5, talvez você esteja comprando essa empresa aqui por um pouco mais de uma vez Enterprise Value, valor de firma, sobre o Operating Cash Flow, sobre fluxo de caixa operacional. O que, na minha humilde opinião, é um múltiplo muito baixo. Mas, enfim, continuo comprado, continuo bullish, né, em Adcore. Enquanto isso, essa ação está negociando nas mínimas históricas, né? Quer dizer, olha isso, tá aqui, né? Porém, eu acho que muito em breve, com o segmento de tecnologia de aplicativos crescendo, né? Essa empresa vai ficar mais redonda do que nunca e mais lucrativa do que nunca, né? Por outro lado, ela está negociando nos patamares mais baixos, praticamente, né, da sua história, né? Enquanto ela fica cada vez melhor, enquanto essa empresa fica cada vez melhor, pelo menos na minha opinião, tá? Enfim, eu vou tentar trazer a empresa para comentar os resultados desse último trimestre, tá? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? Que aí eu posso endereçar para a empresa, para a Adcore. E por hoje é isso, beleza? Valeu!